Irmãos, nós hoje vamos continuar a sequência do estudo do capítulo 5 de Efésios. Pedir para o Marcelino, por favor, abrir para nós aí o capítulo 5, versículo 15, para que nos relembremos dos textos que foram expostos aqui anteriormente, nas outras oportunidades que tivemos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, ou pelo original, pelo sentido dessa palavra, sede cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, na dependência do Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor mais uma vez nos dê da Tua porção, fale ao nosso coração, transformando a Tua palavra viva, que é o Teu Filho Jesus Cristo, em realidade da prática do dia a dia nos nossos relacionamentos. Para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje o tema do nosso estudo está aí no boletim. Você que está pela internet, não tem, você pode acessar o site e naquelas abas da direita você tem ali boletim, você pode baixar também acompanhar. Amados, o título desse boletim é justamente parte do versículo que diz como também Cristo amou a igreja. O versículo chave para nós aí é o versículo 25, que diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você já parou para pensar o quanto são importantes os modelos em nossas vidas? Como nós seguimos pessoas, os estilos, roupas, corte de cabelo, etc. Como a própria mídia trabalha isso tão fortemente, colocando artistas para poder fazer propaganda de certos produtos, e como se eles usassem aquilo ali realmente, e tentando passar uma imagem
de que esse é um modelo bom? E assim, tantas outras coisas, tantas ideias que nós vemos que são colocadas para que as pessoas imitem. E em relação à nossa vida, quais são os nossos modelos? Por exemplo, no casamento, que tipo de modelo de marido e esposa nós temos como referência? É fácil nós pensarmos nos nossos pais e julgarmos. Mas que tipo de modelo nós temos sido para os nossos filhos? Modelos de pai e mãe, de marido e esposa. E o quanto esses modelos influenciam a vida dos nossos filhos. É importante nós pensarmos nesse preâmbulo, no entendimento do que nós vamos percorrer aqui na leitura da palavra. O exemplo que, como pais ou governantes, líderes, inclusive líderes da igreja, nós damos aos outros, isso influenciará profundamente a maneira como eles lidarão, os nossos filhos ou os liderados, vão lidar com as circunstâncias. Hoje, como nós lidamos com as circunstâncias em nossas vidas, tem muito a ver do modelo de pai e de mãe que nós tivemos ou temos. Isso fala fortemente ao nosso coração. A Bíblia também nos ensina sobre isso. A Bíblia nos dá modelos importantes para as nossas vidas. E o modelo que nós temos supremo é o Senhor Jesus Cristo. O modelo é o nosso Senhor. Ele é o referencial para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele ordena em Filipenses 3,17 que os irmãos deveriam ser imitadores dele e observar aqueles que andam segundo o modelo que eles tinham no próprio apóstolo Paulo. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O texto, por exemplo, de Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, o apóstolo Paulo está ensinando a Tito, como seu discípulo também, e já Tito líder da igreja, ele diz sobre as características que Tito deveria ter, não somente ele, mas os presbíteros, pois eles eram colocados como modelo do rebanho. Ora, se os líderes da igreja são colocados por Deus como modelo do rebanho, ele está querendo dizer que todo o rebanho deve ser como. Assim como eles são modelos, eles têm como referência ao Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim, do versículo 5 ao 9, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te escrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então a Bíblia nos dá esse referencial. De maneira nenhuma a Bíblia fala que nós somos perfeitos, mas somos em Cristo Jesus, tratados por Ele, para sermos modelos para os nossos filhos, para aqueles que lideramos. A Bíblia também nos diz das mulheres, que as mulheres mais velhas, mais maduras, devem ser modelos para as mais novas, para que elas ensinem, assim também como os homens mais maduros. Então é muito importante que nós entendamos que dentro da nossa casa, maridos, e agora, como eu falei, as mulheres, as esposas da outra vez, hoje eu quero falar aos maridos, é muito importante que nós tenhamos do Senhor o entendimento, que nós somos modelo para os nossos filhos.
A maneira como nós cremos, como nós professamos a palavra, como nós amamos a Deus, é extremamente importante para os nossos filhos. Então, nós vamos agora entrar no texto do boletim para que entendamos que Deus, Ele nos criou de maneira igual. Nós somos todos criaturas do Senhor. Mas Deus estabeleceu funções diferentes no casamento. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não há diferença de um para o outro. Todos estão debaixo da mesma graça, dependendo da mesma graça. Mas o Senhor determinou funções diferentes. Ele deu a função de liderança para o marido, para que ele exerça isso. Vamos ao texto do boletim, então. O apóstolo Paulo escreveu anteriormente sobre ser cheio do Espírito Santo. E de maneira bem prática, diz que isso começa com adoração, como nós lemos do versículo 19 e 20. E a pergunta é: como ser cheio do Espírito? Essa é a pergunta que Paulo responde, fazendo uma lista que segue até o capítulo 6, versículo 9 de Efésios. Ele associa o enchimento do Espírito Santo à vida cristã do dia a dia, inserida e permeada no relacionamento entre os membros da Igreja de Cristo e entre o cristão e a sociedade. Os versículos 19 a 21 seguem mostrando que tanto a palavra de Deus na vida da igreja, quanto o louvor no coração e nos lábios, assim como as ações de graça e a sujeição mútua, são necessários para que cada membro reflita o Evangelho encarnado em suas relações. A Igreja de Cristo, ela é constituída de pessoas regeneradas, que desfrutam das relações familiares como filhos, maridos, esposas, e relações na sociedade, como estudantes, patrões e empregados. Para todos esses relacionamentos, o apóstolo usa o mesmo termo, ele usa sujeição, a fim de ensinar sobre a vida cristã frutífera. Vimos no estudo passado sobre a esposa cristã e a submissão ao seu marido. Entretanto, é interessante nós observarmos que muitas pessoas ficam incomodadas com o conceito de submissão. Infelizmente, essa palavra tem sido usada atualmente para descrever muitas situações depreciativas, ao ponto de quase perder completamente suas implicações originais. A verdade é que submissão não tem nada a ver com o valor, não tem nada a ver com opressão ou escravidão de uma pessoa. Amados, submissão, no sentido que Deus usa na Bíblia, é um conceito que começou lá na Trindade. É um relacionamento entre iguais. Jesus, ele não é inferior a Deus Pai, de maneira nenhuma, nem a Deus Espírito Santo. Eles são um. O pai tem a posição de autoridade, o filho honra a autoridade de seu pai. Ele não é um componente da Trindade de segunda classe, um escravo ou menor de menor valor. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão numa única posição, porém com funções diferentes. Cada versículo desta passagem que nós lemos, do versículo 25 ao 33 do capítulo 5 de Efésios, tem algo muito especial a nos dizer sobre o fundamento dessa relação entre Cristo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entre Cristo e a igreja. É uma relação de amor. Essa palavra permeia esse texto. A ordem ao marido, para que ame a sua esposa, encontra o maravilhoso paralelo do amor de Cristo pela igreja. O texto do capítulo 5, versículo 25, lemos juntos: maridos, amem suas esposas,
assim como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Jesus Cristo é o modelo. Se o marido e a esposa tiverem sempre em mente o amor de Cristo pela igreja, será mais fácil tanto se submeter quanto liderar. Cristo, ao se entregar, como diz Efésios 5:2, tinha como objetivos a glória do Pai e a felicidade e o bem-estar da igreja. Então aqui nós podemos parar e pensar o seguinte: o casamento deve ser uma parábola viva do relacionamento íntimo entre Cristo e a sua igreja amada? Sim. Não é correto isso? Não é isso que nós estamos vendo já nesse primeiro versículo? Maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou também a igreja e se entregou por ela. Então nós vemos que há esse paralelo. É muito importante para nós pensarmos nisso durante essa exposição. Então os maridos devem amar as suas esposas, como a palavra nos ensina. Mas de que maneira nós, maridos, devemos amar nossas esposas? Como Cristo amou, ele se entregou pela igreja. O que significa amar do ponto de vista do mundo? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que significa amar? Geralmente a ideia de amar é fazer aquilo que a pessoa quer que seja feita, a pessoa amada. Essa é a perspectiva do amor que nós vemos de uma maneira geral. Mas na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus, o que significa amar? Significa basicamente fazer o que é melhor para a pessoa amada. O que muitas vezes não significa fazer o que ela quer. Perceberam a diferença? Por exemplo, nem sempre nós fazemos aquilo que nossos filhos querem. Muitas vezes nós não fazemos aquilo que eles pedem. Por quê? Porque nós entendemos que muitas coisas que eles pedem não são boas para eles. Da mesma maneira, Deus age conosco. Se Deus nos desse tudo o que pedimos, nós estaríamos mortos. Porque muitas vezes pedimos coisas que não temos noção, de fato, do que aquilo vai significar para as nossas vidas e as vidas de outras pessoas. Eu gostaria de, sobre esse aspecto, ler com vocês o texto de Hebreus, não está no boletim, versículo 12, versículo 6, versículo 10 e 11, que diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Pois eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, os maridos devem amar as suas esposas segundo o modelo bíblico, fazendo o que é melhor para a esposa e para os filhos. Voltando então ao versículo 25 do texto de Efésios, capítulo 5, nós encontramos dois termos muito importantes. Primeiro é o termo que diz que se entregou por ela. Que Cristo se entregou pela igreja, ou seja, Ele deu a vida pela igreja. Não significa obrigatoriamente morrer pela esposa, mas pode significar viver por ela. Portanto, o marido ele não deve apenas estar disposto a morrer pela esposa, mas a viver por ela. Essa citação eu peguei de um livro que eu gostaria de indicar para vocês. O nome dele é Família, Deixando Deus Conduzir o Barco, de um irmão muito precioso de Florianópolis, chamado Newton Bernardes, um dos presbíteros da igreja lá em Florianópolis. Eu tenho sido muito abençoado já há alguns anos por esse irmão, por esse livro, e também pelo pastor Paulo Bornelli, da Comunidade Cristã de Maringá, que fala sobre masculinidade e feminilidade.
Se você tiver a curiosidade de buscar lá no site da igreja, você vai ouvir alguns estudos sobre masculinidade e feminilidade cristã, que pode te auxiliar na caminhada como marido e mulher. Voltando ao texto, o objetivo imediato de Cristo era purificar sua amada. E para esse propósito ele usou a palavra, lavando-a por meio dela. E o versículo 26 então diz, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Aqui está a diferença entre um amor egoísta e o verdadeiro amor que cuida de sua esposa, buscando o interesse dela em detrimento do seu próprio, de maneira a fazer tudo o que promova o bem-estar da amada. O objetivo final de Cristo é apresentá-la a si mesmo naquele dia, honrada, íntegra e irrepreensível, conforme diz Apocalipse 21, 2. Após ele fazer passar a sua igreja pelas provas e tribulações nesta vida, com o propósito de adequá-la a si. Então, o versículo 27 de Efésios 5 diz, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Se você, amado, amada irmã, faz parte desta igreja, dê glória a Deus, pois está sendo preparado para ser apresentado perfeitamente liberto do pecado, com um caráter íntegro, cheio da graça e verdade, santo e sem defeito. Eu e você estamos sendo preparados pelo Senhor como noiva. E aqui nós vemos esse paralelo do cuidado de Cristo pela igreja e do cuidado do marido com a sua esposa. A razão da santidade da igreja é a santidade de Deus. É a santidade da própria Trindade. A razão da nossa santidade é a santidade do Senhor Jesus Cristo, como diz 1 Pedro 1,16. A santidade de Deus é a causa e o motivo da nossa santificação em Cristo. E santificação, amados, é sermos separados do mundo para a glória de Deus. Como aquele objeto que nós separamos para uso pessoal nosso. Aquilo ali é dedicado para uso. E nós, como filhos de Deus, somos também separados para a glória de Deus. Então, quando ele está dizendo aqui, inculpável, sem defeito, não significa perfeição, porque nós estamos caminhando, mas é uma condição de que quando nós cometemos algum pecado, nós somos tratados por Deus com arrependimento, com pedido de perdão, mudando de atitude, restaurando o relacionamento e, se for o caso, restituindo. Vejam bem que é este o modelo que o Senhor nos dá do trato para com as nossas esposas. O marido deve amar a sua esposa em santidade, cuidando dela, separando-a para apresentar ao Senhor também. O apóstolo Paulo retoma a ideia então do versículo 21 e introduz uma nova ilustração para descrever o comportamento do marido para com a sua esposa. Vejamos o versículo 28, que diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Sua esposa é parte de si mesmo, de modo que não amá-la como a si não é apenas um pecado contra a lei, mas uma agressão contra o próprio corpo. E aqui nós temos esse termo, amar suas mulheres, no versículo 25, quer dizer que os maridos, eles não podem tirar proveito da sua posição de líder do lar para tomar decisões que o favoreçam. Mas ele deve abrir mão de si mesmo, dos seus interesses, pelos interesses da esposa. Olha que interessante.
o Senhor fazendo isso para nos deixar um modelo excelente para a família, de onde a santidade, de onde o poder de Deus se manifesta, onde o poder de Deus se manifesta, onde na junção das famílias é formada a igreja que glorifica ao Pai. É interessante nós observarmos que nós homens temos muita facilidade de olharmos para o nosso próprio corpo, para as nossas necessidades em relação à realização sexual, a exibição da nossa força, do nosso poder de decisão, da nossa intelectualidade. Porém, Deus está mostrando para nós, homens, em sua palavra, que os maridos, eles devem dar às esposas a mesma prioridade que dão às suas próprias necessidades. Deus está nos ensinando. A pai, marido, aqueles que estão se preparando para casar, Deus está mostrando para nós, através dessa palavra, que aquilo que nós damos mais importância a nós precisamos entender que nós precisamos dar às nossas esposas também a mesma importância, dar a mesma atenção. Foi assim que Jesus Cristo fez. Ele se entregou, ele deu o seu corpo, ele se entregou à dor, à humilhação, por causa de quem? Por causa de você, por causa de mim, por causa da sua igreja. Esse é o modelo, é Jesus Cristo. Da mesma maneira que ele se entregou e ele sofreu tudo isso por causa da noiva, que é a igreja, assim nós, maridos, precisamos olhar para as nossas esposas e nos entregarmos também para o benefício delas. Odiar a esposa é tão irracional quanto odiar a própria carne. O versículo 29 do capítulo 5 de Efésios diz: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Em geral, os homens constantemente alimentam e apreciam o seu próprio corpo, protegendo-o, tratando-o como quando ferido, promovendo o seu bem-estar e conforto. Assim, os maridos devem agir em relação às suas esposas. Como que Jesus Cristo faz, amados? O que ele faz com a igreja? Ele cuida e alimenta a sua igreja. Da mesma forma, nós, maridos, precisamos alimentar e cuidar de nossas esposas. O marido, ele é responsável pelo cuidado físico, pelo cuidado material, pelo cuidado espiritual da sua esposa, pelo cuidado do seu lar. No exercício da liderança que o Senhor delegou a nós, como maridos, o marido precisa tomar decisões no lar de acordo com o quê? Com a sua própria vontade? Não, de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, para que ele supra a sua família em todas as áreas. O seguinte versículo faz referência à formação original da mulher narrada em Gênesis 2, do versículo 18 a 25. O versículo 30 do capítulo 5 diz assim, que nós somos membros do seu corpo, a igreja, nós todos. Em outras palavras, diz assim, pois somos membros de sua carne e de seus ossos. O próprio nome dado à mulher, Ishá, indica que ela foi tirada do homem. Eva foi tirada de Adão e depois dada a ele. Da mesma forma, a igreja procede de Cristo e foi dada a ele. Percebam o paralelo que Paulo está fazendo o tempo inteiro entre Cristo e a igreja, entre o marido e a esposa. A igreja provém de sua encarnação, morte e ressurreição. A descendência espiritual de sua obra sacrificial, que lhe foi dada como sua companheira e amiga para sempre. Se não fosse pelo corpo de Cristo, conforme Hebreus 10, 5 a 10, a igreja não poderia existir. Como Eva veio de uma das costelas de Adão, alegoricamente a igreja é formada do lado traspassado de Jesus.
Agora, o apóstolo Paulo cita na íntegra o texto de Gênesis 2:24, quando nós leremos agora o versículo 31 do capítulo 5 de Efésios. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este versículo parece ter sido introduzido para mostrar a proximidade da relação entre homem e mulher. E, de certo modo, a substituição da relação dos pais com o filho para uma nova relação de intimidade entre o marido e a esposa. E é bem por isso, motivo que quando Deus ele fala com o povo de Israel, que o povo de Israel estava adorando outros deuses, eles estavam praticando idolatria. Ele está dizendo que eles estavam adulterando, quando estavam adorando outros deuses, tendo relação com outros deuses. Isso mostra para nós que a união íntima de um homem e uma mulher é muito mais do que uma união física, uma união de carne. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6:16, assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, esse versículo 31 diz para nós que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois passam a ser uma só carne, uma só pessoa, no sentido de que a união delas é muito maior do que uma união sexual. Nós precisamos, homens, estar atentos às ciladas que estão à nossa volta, para que nosso olhar permaneça firme no Senhor e o Senhor nos dê a fidelidade às nossas esposas a cada dia. Em seguida, o próprio apóstolo Paulo conclui que essa relação entre Cristo e a igreja é um mistério profundo, que também, de certa forma, substitui as relações naturais terrenas pelo relacionamento superior com Cristo. Este é um mistério profundo, diz o versículo 32. Vamos ler juntos? Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Ao mesmo tempo, Paulo mostra a verdade paralela, a intimidade da relação entre marido e esposa. Depois de discorrer sobre a relação fundamental entre nós e Cristo, o apóstolo diz, versículo 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. O portanto refere-se ao que não é mistério, isto é, quanto ao dever de cada marido de amar sua esposa como a si mesmo, e a esposa de maneira santa respeitar pela vontade de Deus ao seu marido. Nós homens, muitas vezes, medimos nosso sucesso através de, ou por meio de fatores externos. Nós nos gloriamos muitas vezes na nossa condição econômica, na nossa fama, na nossa habilidade de fazer as coisas, na nossa força física, no poder. No entanto, eu creio que nós devemos medir o sucesso das nossas vidas, do nosso ministério como maridos, a partir do sucesso das nossas famílias. De como nós estamos obedecendo o mandado de Deus e cuidando de nossas famílias. Já disse alguém que uma esposa feliz é um testemunho para o seu marido. Quando nós lemos a palavra, nós vemos que o sucesso do ministério está atrelado ao sucesso que nós temos no trato com a educação dos nossos filhos, com o cuidado com as nossas esposas. Embora o marido ele não consiga fazer algo que somente Deus pode fazer no coração da esposa, todo marido pode avaliar o quão bem ele está seguindo o modelo de Jesus Cristo, amando e liderando a sua esposa e sua família. De modo mais específico,
Vamos ver como um marido cristão pode cuidar de maneira piedosa da sua esposa. Vamos considerar então, primeiramente, o seguinte texto, 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O termo parte mais frágil tem sido frequentemente mal interpretado. Não implica inferioridade, visto que o versículo continua afirmando que uma mulher é co-herdeira com seu marido. No contexto deste versículo, mais frágil significa que uma mulher não deve ser tratada como um homem. Ela é criada de maneira diferente, tanto no corpo quanto no espírito. E compreender a natureza e as diferenças de função é a chave. Aqui está a chave. O texto de 1 Pedro diz que ela é a parte mais frágil, que ela precisa de cuidado. Não é que a mulher é mais fraca, não é isso. Mas é que ela não deve ser tratada de uma maneira que a gente trata outro homem, muitas vezes. É necessário delicadeza no trato com as esposas. O marido, então, deve conhecer e deve buscar compreender cada vez mais a natureza da mulher, a natureza feminina. E muitas vezes eu me percebo sem essa percepção do quanto a minha esposa ela é delicada e eu preciso cuidar dela com essa delicadeza. E não com a rusticidade que muitas vezes tratamos uns aos outros como homem. Você pode ver no aperto de mão. Quando nós apertamos a mão de um homem é diferente, não é? A gente chega, bate nas costas, aperta a mão forte. Mas quando a gente trata a esposa, deve ser diferente. Deve ser com cuidado. Nós precisamos aprender a observar e fazermos escolhas que realcem os pontos fortes e a beleza das esposas. O confronto físico, a agressão verbal e a negligência emocional e espiritual não pode ter lugar no casamento cristão. Viver com a esposa de maneira compreensiva significa que o marido sábio controla suas próprias necessidades e desejos, a fim de que os dela sejam atendidos. Ele tem por objetivo conhecê-la mais e mais para supri-la em suas necessidades. O marido piedoso não espera que a esposa faça o que Deus ordenou que ele fizesse, que é liderar a sua casa, mas também não menospreza e nem minimiza as contribuições dela para a família. Isso é muito importante. Para que possamos fazer uma avaliação mais acurada da maneira que cada um tem tratado a sua esposa, procure diante de Deus responder as seguintes perguntas. E agora eu quero participar, eu gastei menos tempo naquela parte inicial, deixando agora um tempo maior para que a gente avalie isso aqui. Mas antes eu quero dizer para vocês, irmãos, maridos, e para as esposas também, nenhum de nós é perfeito, nem vocês como esposas, e nem nós como maridos. Nós não somos perfeitos, mas como Cristo está trabalhando na sua igreja, e nós fazemos parte da igreja, nós estamos sendo preparados e santificados em Cristo Jesus. Então o que nós vamos ver aqui agora é para que nós avaliemos a nossa vida diante do trono da graça do Pai. Eu sei que as esposas vão avaliar os maridos agora também. Mas o mais importante é que você como marido esteja diante do Senhor, pedindo a graça e a misericórdia dEle. Eu preciso disso, a cada dia. O estudo, a preparação desses estudos tem sido tremendamente importante para a minha vida. Porque a palavra de Deus, ela tem que operar em nós que pregam a palavra e aqueles que ouvem a palavra. Não há diferença. Como eu disse no início,
há funções diferentes na própria igreja, no corpo de Cristo, mas somos todos diante do Pai, no mesmo nível, e carecendo da graça do Pai. A primeira pergunta, então, diz: você realmente tem se interessado pela vida de sua esposa? Com isso eu quero dizer o que diz Filipenses 2, de 3 a 4, que diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse texto, Paulo, dizendo à igreja de Filipenses, instrui a considerar os sentimentos e ideias do outro, em vez de presumir o que nós achamos que o outro quer e o que o outro precisa. Quer ver um exemplo? Pode ser que não seja tão interessante para a sua esposa, para a minha esposa, que nós gastemos um tempo demasiado, por exemplo, em jogos eletrônicos. Que a gente gaste tempo fazendo outras coisas que só vão dar atenção a nós. Então, quando eu faço a pergunta, você realmente tem se interessado por sua esposa? Eu quero dizer para você e para mim também que nós darmos atenção significa que quando casamos, nós dissemos assim: o meu tempo, a minha vida é para você. Nós perdemos o direito de fazer as coisas para nós. Nós entregamos esse direito, os maridos entregaram às esposas, as esposas entregaram aos maridos. Reflita sobre o interesse e a atenção que você tem dado à sua esposa. Pergunta número 2. Seus planos e projetos indicam que sua família é prioridade em termos de tempo, energia e concentração? Como tem sido isso em nossas vidas? E aqui há uma coisa importante. Deus vem antes da família. Ele é a prioridade. Já o cônjuge, ele precisa vir antes dos filhos. Eu já disse que o maior presente de um pai pode dar para os seus filhos é amar a mãe deles. O maior presente. Os filhos, eles vêm antes dos amigos. Não é certo a gente sacrificar o tempo e dedicação aos filhos e às esposas com os amigos. E aí eu preciso avaliar como está a minha agenda. Como está a proporção do meu tempo. Você está tomando a iniciativa de liderar espiritualmente sua esposa? Compartilhando as coisas que Deus está lhe ensinando? Aqui, eu quero ressaltar que as esposas, elas desejam, elas precisam de uma liderança piedosa. O que significa uma liderança piedosa? É uma liderança que sente amor, respeitoso e tem atos que refletem esse sentimento. De um amor piedoso, respeitoso para com a esposa. As nossas esposas precisam de amor e de liderança piedosa. Como um líder, alguém que Deus colocou à frente de um rebanho, e você, marido, é o pastor do seu rebanho, você não vai levar, eu não posso levar a nossa família, a minha família, onde eu não fui ainda. Quer dizer que eu não tenho como liderar a minha casa se eu não conhecer o que Deus tem para mim como líder da casa. Nenhum de nós tem condições de levar onde nós não fomos. Então o que nós precisamos? Diante de Deus, continuamente, estar buscando no Senhor o alimento para alimentarmos a nossa esposa, para liderarmos a nossa casa. Um relacionamento pessoal, contínuo com o Senhor. Deus considera os homens responsáveis pelo bem-estar das suas famílias. A responsabilidade é sua como marido, o cuidado da sua casa. Tanto físico, como espiritual e emocional.
Pergunta 4. Você é sensível ao estado físico e às necessidades sexuais de sua esposa? Essas serão sempre, sempre diferentes das suas. E o marido piedoso respeita isso sem ficar fazendo bico ou tentar puni-la. O marido piedoso, ele está disposto a dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu sei que a nossa vontade como homens é diferente das esposas. Nós estamos muito mais voltados, por causa da nossa constituição mesmo, ao visual delas. Elas deixam a gente louco às vezes, não é isso? Mas o nosso ímpeto precisa ser colocado em segundo plano para que elas sejam satisfeitas. Por isso essa pergunta: você é sensível ao estado físico e às necessidades sexuais da sua esposa? Você tem tratado com respeito a sua esposa? O prazer que, como homens, devemos buscar é de nossas esposas em primeiro lugar. A consequência do prazer da nossa esposa será o prazer do marido. Que triste, infelizmente, para a esposa é ver que muitas vezes o marido ele quer primeiro satisfazer a si, ele põe em primeiro lugar o seu prazer e não a importância e o prazer da sua esposa. Mas o Senhor mais uma vez nos chama ao modelo de Jesus Cristo. Você está aceitando a responsabilidade primeira na educação e cuidado dos filhos? Mesmo que sua esposa seja melhor em alguns aspectos da educação dos filhos, eles são de sua responsabilidade. Sua esposa precisa que você, de boa vontade, compartilhe a carga com ela. Nós sabemos que as mulheres têm talentos excepcionais, assim como homens. Porém, mesmo que a esposa seja melhor, por exemplo, ensinando, eu e você, como marido, nós devemos estar diretamente envolvidos na educação dos nossos filhos. Não dizer assim: você está responsável por isso, então você se vire. Não. Porque quando nós delegamos, uma das coisas importantes da liderança é que quando nós delegamos uma função, nós não largamos mão. Ao contrário, nós acompanhamos para dar suporte àquele que está executando. Então, é de suma importância que nós nos envolvamos direto como responsáveis pela educação dos nossos filhos. Mesmo que as esposas tenham muito mais habilidade que nós para fazer isso ou qualquer outra coisa no casamento. Por motivo da criação das mulheres, muitas esposas, às vezes elas tomam a direção, tomam a frente na liderança do lar. Não é verdade? Nós vemos isso muitas vezes. Mulheres que são fortes no sentido de iniciativa e rapidamente tomam a liderança das coisas. Mas nós sabemos que isso tem, ao longo dos séculos da história, tem mostrado como isso se torna um peso. Porque Deus não criou as esposas para elas tomarem a frente, assumirem a carga, o peso da liderança. Durante 3 anos, eu vivi nessa inversão com a Patrícia. Em Florianópolis, nós tínhamos o Emanuel Gabriel, nasceu a Isabela, e a Patrícia trabalhava naquela época como engenheira. Eu, formado, tendo a graduação, pós-graduação na área de educação física, eu não conseguia emprego, porque eu não podia sair de casa para cuidar deles, não podia sair de casa para o mercado de trabalho, e a Patrícia não podia sair do emprego, porque era a única fonte de renda. E nós vivemos 3 anos nesse círculo vicioso. Nem eu saía e nem ela podia estar em casa. Até o momento que o Senhor mostrou muito claramente que a Patrícia estava sofrendo a carga, o peso de sustentar a casa e ainda cuidar de nós, no sentido da alimentação, do cuidado com as crianças.
Até que nós, diante do Senhor, dissemos assim: Senhor, nós preferimos obedecer a Tua palavra. E o Senhor, de maneira tão graciosa, permitiu que a Patrícia saísse do emprego, ao mesmo tempo que eu pudesse ter a nossa fonte de renda. Naquela época eu fui cortar mato de terrenos. Naquela época eu fui fazer um curso rápido de montagem e manutenção de computadores. Ou seja, me virar na dependência do Senhor para cuidar da minha família e não deixar esse peso sobre ela. E foi bênção, porque a cada vez que a Patrícia tirava férias, ela chorava porque tinha que voltar e não podia estar com as crianças. Porque Deus fez assim. E quão importante foi tomar essa decisão naquela época. Sem ver o que Deus faria. O Senhor nos deu fé para crer. Não estou dizendo com isso que a esposa não possa trabalhar fora. Mas é importantíssimo observar o cuidado da sua casa também. Então, muitas vezes a esposa, tomando a frente, o marido se encolhe e não lidera a sua casa. Então, você, esposa, pode abençoar o seu marido. Porque às vezes o marido foi criado de uma maneira também que ele nunca foi estimulado, incentivado a liderar, a tomar a frente para cuidar da sua família. Então, sabe como você, esposa, pode fazer? Abre caminho para ele, para que ele possa liderar, para que ele possa tomar a iniciativa, que ele possa assumir a sua função como sacerdote, como rei, como profeta da sua família. Você, marido, se não assumir isso, você vai poder ouvir aquela expressão, deixar o barco fazer água. As coisas começam a ficar complicadas. Deus colocou você para liderar, para assumir a carga da liderança da sua casa. Não permita que a sua esposa sofra com isso, que ela traga sobre os seus ombros toda a carga da liderança e do cuidado. Examine seu tom de voz. Agora, nesse aspecto. Você adquiriu o hábito da aspereza, censura, desaprovação sutil? Esse é um cuidado que precisamos ter no trato diário com elas. Nossas esposas são mais sensíveis do que nós imaginamos. E muitas vezes a maneira como damos a entonação de uma fala pode até passar desapercebido para nós, mas pode estar causando uma ferida no coração dela. É fundamental, então, nós avaliarmos com que ímpeto nós estamos fazendo as coisas. Com que ímpeto nós estamos respondendo às questões. Com que ímpeto nós estamos querendo resolver as coisas. E observem que o silêncio muitas vezes tem um grande peso. Um olhar de desaprovação. Mas isso também não resolve. A Bíblia nos ensina, em Efésios capítulo 4, aí mesmo, que da nossa boca não deve sair palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, para trazer graça aos que ouvem. A gente, longe de nós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem como toda malícia, mas sejamos benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Pergunta 7 diz: você já recorreu a qualquer forma de abuso físico ou verbal? Se é assim que você de vez em quando trata a sua esposa, então é necessário mudar. Para começar, clame por misericórdia ao Senhor. Arrependa-se verdadeiramente e peça perdão a ela. Deus não ordena que os maridos imponham a submissão das esposas e o respeito delas. Deus não fala para a gente impor isso. O marido ele não pode obrigar a sua esposa a se submeter a ele ou a respeitá-lo. Sabe como é que ele ganha isso? Da mesma forma que Jesus Cristo ganha sobre a sua igreja, com a sua maneira de agir. Eu não tenho como obrigar a minha esposa a ser submissa a mim. Eu posso conversar, eu posso abrir a palavra com ela, mas o maior ganho será pela vida de Cristo em mim, na vida dela. Aí sim, a autoridade vem de outra maneira. Não vem pela força, não vem pela violência, mas vem pelo caráter de Cristo em nós. Nas áreas em que sua esposa tem alguma dificuldade,
Você está ajudando a crescer em vez de criticar ou se fechar? Esses dias eu assisti um documentário onde durante um ano foram gravadas cenas de casais com mais de 50 anos de casados. Impressionante, um casal que eu vi, onde o marido ele dizia constantemente para a esposa assim, já cansada, sem muita força, ele dizia, você é forte, minha esposa, continue firme, você é bonita. Um casal de 50 anos, mais de 50 anos de casados. Você é inteligente. Não está sendo hipócrita em falar isso. Mas ele estava ajudando aquela esposa, estimulando-a. E assim também nós devemos estimular nossas esposas a confiar no Senhor. Nós precisamos agradecê-la pelo cuidado sobre a nossa vida, cuidar dos nossos filhos. Sobre como ela tem abençoado a nossa casa. Nós poderemos ajudá-la nas dificuldades, quando nós nos posicionarmos assim. Você tem sido avarento com sua esposa? Essa é a contribuição de um dos irmãos dos arautos, enquanto nós líamos esse texto, um irmão levantou essa questão, achei por bem colocarmos no nosso texto. Você tem sido avarento com sua esposa? Muitos maridos colocam os seus desejos, os seus sonhos em primeiro lugar, e as necessidades da família em segundo plano. E aí é interessante que a gente às vezes se empenha para alcançar aquilo que nós queremos, mas os sonhos da esposa, dos filhos vão ficando. É muito aquele argumento assim, não, isso aqui não é tão caro, isso aqui não é tão difícil, porque eu quero aquilo para mim. Mas quando é algum aspecto da família, vamos falar sobre isso depois, isso aqui é muito caro, isso aí com o tempo a gente tem. E aí tudo vai ficando. O Senhor precisa tratar conosco para que nós não sejamos avarentos com as nossas esposas, que muitas vezes estão em casa, cuidando, tratando de nós, dos filhos, e às vezes não tem um dinheiro para poder comprar uma roupa íntima. Eu já vi casos assim, de maridos avarentos. Esse não é modelo de Cristo. Esse é o modelo egoísta da carne. E o Senhor vai tratar isso conosco. Você é um bom ouvinte? A esposa precisa compartilhar seu coração. E você deve ser o lugar mais seguro para ela fazer isso. Amados irmãos, quando Deus ordenou que o marido amasse a esposa e que ela lhe fosse submissa, Ele ordenou justamente por causa da nossa dificuldade, tanto em amar quanto em ser submisso. Então, tanto para o marido como para a esposa, isso só é possível de uma maneira, com a obra da cruz em nossas vidas. Não é um atributo natural nós pararmos para ouvir homens. Então nós precisamos da operação da obra da cruz tão firme em nosso coração, para que nós olhemos para as nossas esposas com amor e paremos para escutá-las. Eu sei que às vezes a gente está tão cheio das atividades do dia, do trabalho, dos problemas, e não queremos ouvi-la. Mas ela passou o dia inteiro, às vezes sozinha, às vezes com as crianças. E elas precisam encontrar em nós, maridos, um coração de acolhimento. Que o Senhor nos dê essa característica para cuidar delas. Você cuida do coração, dos sonhos e da autoestima dela? Você não pode ser Deus para ela, mas pode incentivá-la a se conectar com Deus de forma que suas necessidades emocionais mais profundas sejam satisfeitas nele. O marido deve ser o sacerdote que conduz a sua esposa e os seus filhos a Cristo. Nós não somos suficientes. Nós não somos todo-poderoso. Não se coloque nessa posição, mas você pode conduzi-la a Cristo. E aquilo que o Pai tem te dado, você pode dar à sua esposa também. Você pode compartilhar com ela, porque o Senhor é suficiente para nós. Você tem cuidado física, emocional e espiritualmente de sua esposa para que ela não fique vulnerável?
O descuido de Adão foi fatal quando deixou vulnerável a sua esposa. E aqui eu quero deixar algo muito importante para você, marido. Deixar vulnerável a sua esposa é abrir a brecha para que aconteça algo fora do plano de Deus para o casamento. Eu fico observando que o marido muitas vezes não dá atenção ao aspecto físico da sua esposa. E ao mesmo tempo observo quão importante quando a Patrícia chega para mim e fala assim: amor, essa roupa está bem? Por que ela pergunta isso para mim? Ela quer saber se a roupa que ela está vestindo não pode causar ou chamar a atenção de outro homem. Quando a esposa se veste para o marido, para a glória de Deus, ela não vai chamar a atenção de outros homens, por mais bela que ela seja, porque ela está mostrando o seu traje, como ela se porta, porque os olhos dela estão para o marido. Então, maridos, cuidem das suas esposas, porque nós podemos estar deixando vulneráveis quando nós não cuidamos nesse aspecto. Os maridos vão deixar as suas esposas também vulneráveis quando não cuidam emocionalmente delas. Quando uma esposa não tem suprido o lado emocional no seu lar, ela está em estado de vulnerabilidade e pode ser que alguém, um outro homem, queira suprir essa necessidade. Supra a necessidade emocional da sua esposa. Cuide dela, para que outro não pense em querer cuidá-la. E se algum homem quiser cuidar, ela sabe muito bem onde está todo o cuidado que ela precisa, no seu marido. Cuide dela espiritualmente, ministre a palavra para ela. Para concluir, amados, eu quero deixar 2 aspectos importantes para nós, fundamentais. Primeiro, que o amor semelhante ao de Cristo, submissão, liderança piedosa e respeito são qualidades de um casamento piedoso e saudável, que brotam, sabe de onde? De um coração regenerado por Cristo, que por causa do amor a Deus se submete a Ele. Maridos, nós precisamos nos submeter a Cristo, para que Ele, sendo o nosso cabeça, nós sejamos o cabeça do nosso lar. O segundo ponto, os maridos são chamados primeiro a submeterem a Ele, como todos os crentes. Somente quando o homem está sob a autoridade de Cristo é que ele pode verdadeiramente conduzir sua esposa de forma piedosa, que glorifique a Trindade Santa, honre sua esposa e beneficie sua família. Irmãos, na dependência de Deus, cuidemos de nossas esposas e glorifiquemos ao Senhor em nossos lares. Pai querido, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece a nossa característica, porque o Senhor nos criou. O Senhor criou o marido e a mulher e os uniu no princípio. E vemos o teu plano perfeito de criar a família para a tua glória. E a minha oração, Pai, é que o Senhor continue tratando conosco, os maridos, para cada dia aprendermos a cuidar das nossas esposas, dos nossos filhos, a liderar o nosso lar com amor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nesse instante também, Pai, pedimos que o Senhor abençoe a esposa de cada um dos irmãos. Nós te agradecemos, Pai, pela vida daquelas irmãs que hoje não têm os seus maridos, pelos maridos que hoje já não têm mais as suas esposas. Mas pedindo, Pai, que o Senhor também cuide deles, os fortaleça em Ti, e que fique, Pai, no coração a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, da nossa união novamente. Nós te agradecemos por esta manhã, por Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue operando em nossos corações por meio dela, por meio do lavar da Tua palavra.
em nome de Jesus Cristo. Amém.